Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha pelo ele, disse a Felipe: aonde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele nem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiro de pão não me bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto? E disse-lhe Jesus: manda sentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu os pelos discípulos, e os discípulos para os que estavam sentados, igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços e sobrejaram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobrejaram, e os que havia comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus havia feito, diziam: este verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Amém? Amém. Vamos, vocês assentam. Glória a Deus. Meus irmãos, João ele vai falar dessa história e desse milagre que Jesus ele realizou. E João ele vai trazer alguns detalhes que os outros evangelhos sinóticos não relataram. E pelo relato do que João vai trazer, a gente vai ter uma ideia de algumas coisas que estão acontecendo na luz desse texto. A primeira, por que Jesus foi ao deserto? Porque Jesus ele quis se afastar, porque Jesus ele quis se distanciar. Se você ler o capítulo de João, capítulo de número 5, Jesus ele vai revelar que ele é o Filho de Deus. E os ouvintes que estão me ouvindo, os religiosos, vai dizer que ele está se igualando a Deus. E eles vão ficar enfurecidos e começam ali a perseguir. E o outro motivo é porque Jesus estava entristecido com a perda do seu ente querido, do seu primo João Batista. Então ele quer ficar reservado, ele quer sair, talvez para chorar, talvez para passar o seu momento de perda, de luto,
Só que Jesus ele não tem o mesmo privilégio que Elias tem. Porque Elias, quando está frustrado, machucado, e Elias vai para o deserto, Elias ele consegue no deserto dormir, ele consegue ter sossego, e a única visita que ele recebe é do anjo dando uma ordem para comer e caminhar. Jesus ele não consegue nem repousar, nem descansar, ele não consegue nem organizar o seu sentimento, a tua mente, nem respirar um pouco de ar puro, porque quando ele olha na beira da praia, há uma multidão acompanhando de longe. E Jesus que sonda aqueles que o seguem, Jesus que tem o poder de esquadrinhar o que aqueles que estão seguindo pensam, Jesus mesmo entristecido, mesmo querendo se afastar, Jesus sabe que aqueles que estão lhe seguindo, não estão seguindo porque está comovido com a tua dor. Não estão lhe seguindo porque ele acabou de dizer que é o Filho de Deus encarnado e reconhece a sua divindade. Jesus sabe que o que estão lhe seguindo, estão se lhe seguindo porque estão à procura de algo para satisfazer a si próprio. Jesus sabe que o que estão lhe acompanhando na praia não é por quem ele é, mas é pelo que aquilo que ele pode fazer. Aleluia! E isso é algo que às vezes a gente fica pensando. Se Deus conhece e sabe do pensamento, sabe do coração do ser humano, e sabe que a pessoa não vai permanecer, que a pessoa não vai se firmar, sabe que a pessoa não quer ter comprometimento, não quer ter renúncia, que a pessoa não quer andar com ele em santidade, por que Jesus ainda realiza, ou por que Jesus ainda dá e atende à necessidade daquele que não quer reconhecer ele como Senhor? Por causa do versículo que a Júlia leu: as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ele não faz pelaquilo que nós somos, mas ele faz pelaquilo que ele é. E se tem uma coisa que Deus é amor, é bondade, é misericórdia, é fidelidade. Então não perderes, não tem a ver com o que o homem é, tem a ver com o que ele é. Aleluia, aleluia. Ele não muda a essência de quem ele é por causa da essência de quem nós somos. Isso é interessante de se pensar, porque muitas das vezes a nossa essência é mudada por causa daquilo que as pessoas que estão à nossa volta se revelam como é. Não é assim? Não vou fazer mais caridade, porque quem eu ajudo, eu só apanho de quem eu. Não mude quem você é por causa de quem está à tua volta, não entende o propósito e chamado de Deus. Aleluia! E Jesus, sabendo que eles não adoravam a Jesus por ser o Filho de Deus, mas que eles estavam interessados no que Jesus tinha para dar. Sabe o que é o mais interessante? Que esse tipo de pessoa não respeita o momento que você está passando. Preste atenção, irmão. Ele está se distanciando. Poucas vezes no Evangelho você vê falar que Jesus foi ao deserto, que Jesus quis ficar um tempo sozinho. Quando não era para orar, era porque algo aconteceu com uma perca do seu filho. Só que a multidão não respeita o sentimento dele, porque ela não está preocupada com quem Jesus é. Ela está preocupada em receber o que Jesus tem para dar. Verdade, Senhor. Esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que não tem empatia. O que é empatia, pastor? É se colocar no lugar do outro.
É Paulo dizendo assim: orai pelos presos como se vós estivesse preso. Por que essas pessoas não têm empatia? Porque se elas se colocassem no momento e se colocasse na história e pensasse: se fosse eu que tivesse perdido um ente querido, e o telefone da minha casa tocando porque alguém está pedindo oração e quer que eu revele, mas eu acabei de perder alguém, eu estou acabando de sair de um sepultamento e tem alguém sabendo quem eu perdi, não é alguém que te ligou sem informação, é alguém que viu os fatos. Meu Deus! Mas está te ligando dizendo: olha para mim. Está te dizendo: olha, eu preciso de uma resposta. Se na verdade eles deveriam estar orando por quem estava passando por um momento como esse. Mas Jesus, vendo que a hora já é tarde, Jesus vai usar esse episódio para testar os seus obreiros. E Jesus vai dizer aos obreiros assim: dá a eles o que comer. Eu sei que eles não me buscam por quem eu sou. Eu sei que eles me buscam para realizar os seus próprios projetos, as suas próprias vontades, pela vossa ambição. Eles querem algo, eles querem milagre, não por quem eu sou. Mas a hora já é tarde, eu preciso dar algo de comer. Dar a eles o que comer. Alguém chamado Felipe, e Felipe era bom de compra. Felipe olhou para a multidão e diz assim: 200 denários é pouco e não dá para comprar de pão para sustentar. Felipe faz um cálculo rápido e diz assim: 8 meses de salário não dá para sustentar essa multidão. Um denário era um dia, o salário de um dia de um trabalhador. Ele faz um cálculo e diz: em 8 meses de salário, nós não conseguimos comprar pão para tudo isso. Outro surge e diz: eu descobri no meio de 5.000 homens que tem um menino aí. E ele tem 5 pães, mas o que ele tem também não dá para sustentar. E agora João vai falar de outro detalhe bastante importante. Ele vai dizer que o pão era pão de cevada. Ele vai dizer qual é a condição social do rapaz. Quando ele expressa o tipo de alimento que o rapaz traz, ele está relatando o nível financeiro que o rapaz convivia na sociedade. E ele vai dizer que o menino vem de uma família pobre, porque esse era o tipo de pão que se comia a pessoa que tinha a condição mais precária, e quando não era ela, era dado para sustentar os animais. Então, ou seja, um menino que está carregando 5 pães e 2 peixes, e vai dizer que é pequenos peixes, é um menino pobre. É um menino simples. É um menino que no meio da multidão talvez saiu de casa e diz: eu vou levar um lanche, porque eu vou acompanhar essa multidão, eu quero ver talvez algum milagre, e eu vou carregar alguma coisa, porque se me der fome, eu tenho um pão de cevada, e eu tenho 2 peixes pequenos para me alimentar. Um olha e diz: o dinheiro nós não temos e não temos como comprar pão para todo. O outro olha e diz: tem alguém que tem alimento, mas o que ele tem também não dá para alimentar todo. Um faz um cálculo e diz: não temos o dinheiro, e se tivesse, não é suficiente. O outro olha e diz: o que temos não é suficiente. Olha como que é as coisas. Um está dizendo: 200 denários nós não temos, mas se tivéssemos,
não dá para comprar pão para todo mundo. O outro olha André e diz, ó, tem alguém que tem alguma coisa, mas também não é suficiente. Você é daquele que está olhando e está dizendo assim, ó, para fazer tal coisa precisa de X, mas não dá para fazer porque eu não tenho. Ou você é daquele que diz, o que eu tenho também é pouco para fazer o que eu preciso fazer. Quem nós é nessa história? Ou nós é um menino pobre que o pouco que tem entrega na mão de quem tem muito? Aleluia! Quem nós somos? O que olha e diz, 200 denários não dá para comprar pão para tanta gente. Despede e manda embora, que a solução de resolver o problema é se livrar dele. Não é arrumar uma alternativa. O outro diz, eu tenho uma alternativa, mas a alternativa que eu tenho não é suficiente. Mas o menino olha e diz, olha, eu não tenho nem o denário e nem a alternativa, mas o que eu trouxe, eu coloco na mão de quem tem o poder para fazer. Aleluia! Quem nós somos? O que se livra do problema quando ele surge e acha que a melhor solução é desistir, é parar, é desanimar, é chutar o balde. Ou nós somos daquele que diz, olha, tem um pouquinho, mas também, por que colocar esse pouquinho? Não vai resolver mesmo, já que não vai resolver, não vai mudar a vida de ninguém, para que usar o pouquinho que tem? O que esse André está dizendo? Para que tirar o lanche do menino, se o lanche do menino não é suficiente para alimentar todo mundo? Mas Jesus manda chamar o menino. Jesus escolhe um menino pobre. Jesus escolhe um menino numa grande multidão. Mas um menino que está disposto a entregar o pouco que tem. Aleluia, aleluia. Um menino que está disposto a colocar na mão de quem pode pegar um pouco e multiplicar. Santo Deus. Pode ver que o texto não diz que o menino tema, que o menino, ele de alguma forma diz, não, é o meu lanche, não, é o meu alimento. O menino não tem dúvida, ele não diz, se der e não multiplicar, ele não tem medo de colocar na mão de Jesus o seu pão e o seu peixe. O que você tem, irmão? Quem estava aqui quinta-feira no culto? Que palavra gostosa de ouvir, não foi, irmão? Olha, eu vou falar para você, tem gente que acha que vê o nome Batista Santuário e fica preocupado, porque não sei se você sabe, todo mundo fala muito dos pentecostais, e glória a Deus por isso, mas quando fala de Batista, os pregadores batem o joelho um no outro, porque fala assim, Batista é Bíblia. No pentecostalismo, na Assembleia, da onde eu vim, não se treme tanto. Uma igreja que tem um pouco mais que você treme é o Belém, porque o Belém não é muito de oba-oba, o Belém é mais centrado. Mas quando fala Batista, o povo fica... E alguns pregadores às vezes acham que vai ganhar o pastor se ele vir aqui falar de Gênesis, Apocalipse, coisas difíceis. Mas o pastor dessa casa é o contrário. Fala o que está no texto. Fale a história simples, mas fale na direção de Deus. Porque se tem uma coisa que eu amo, irmão, é ouvir Deus falar e não o homem. E quando é Deus, nós sente. Quando é Deus, nós sente. Nós sabe. A Bíblia diz que o Espírito desce, a igreja recebe. Não é algo forçado. Não precisa ficar, levanta a mão. Não precisa falar, olha para o teu irmão. Não precisa. A palavra vai falando e os irmãos vai glória. E eu disse para minha esposa quando eu cheguei em casa. Eu falei para Deus assim,
Senhor precisa falar comigo hoje. Porque em todo esse processo com meu pai, com algumas coisas, o Senhor está calado. Mas hoje eu preciso que o Senhor fale comigo. E ela pregando, ela saiu rapidamente e ela só olhou e disse assim: Deus manda falar com o Senhor. Lance todas as vossas ansiedades no altar. Continue lançando, não é lance, continue lançando. Em outras palavras, persevere na oração. Deus não falou se vai levar meu pai, e Deus também não falou se vai curar o meu pai. Mas Deus falou: no meu altar. Traga no meu altar. O moço não está entregando em qualquer lugar. E você sabe por que eu saí daqui bem? Eu vou te explicar por quê. Porque enquanto segunda, lá em Reis, tem 850 profetas de Baal no altar se cortando, se rasgando, derramando sangue, fazendo mal ao rei, não tem resposta, porque eles estão em um altar que a adoração nesse altar é bagunçada. E ao altar que a adoração é bagunçada, não tem resposta. Altar que a oração é bagunçada, não tem ação de Deus. O segredo não é estar no altar, mas é ter um altar que tem ódio. Aleluia! E o altar que eles estão clamando não tem ódio. Um se esbarra no outro, um grita mais alto do que o outro, um pula mais alto do que o outro, um faz um corte, o outro faz dois, porque naquele altar se adora, é de qualquer maneira, mas Elias sabe que para ter resposta no altar, não pode clamar, não pode gritar, não pode fazer de qualquer maneira. Elias sabe que para ter provisão e resposta, as coisas precisam estar organizadas. Aleluia! Aleluia! Observe que a adoração deles é algo tão doido que o texto vai dizer que eles quebraram o altar enquanto o adoravam. Porque Elias não levanta um novo altar. O texto diz que Elias deixa eles clamar, depois Elias zomba, ele está dormindo, ele viajou, aí Elias fala: agora sai, já deu tempo de vocês. Só que antes de eu fazer uso do que vocês bagunçaram, primeiro eu vou organizar o que vocês tiraram. Elias coloca o altar onde? O pão chega na mão de Jesus. Observe que Jesus não pede um cesto. O cesto é para colocar o que sobra. O pão está na mão. Você consegue entender isso? Você consegue imaginar essa cena? Ele não está colocando a mão em um cesto e parte um pão e começa a brotar igual pipoca e o cesto enche. Não. Ele está com o pão na mão. Quando ele ora e parte, ele vai dando a um discípulo, para o outro. A parte que ficou com ele, ele vai dando. É como se ele fizesse assim, ó, um aqui, um ali, e com um pedaço vai botando, e com um pedaço vai botando, e com um pedaço. Só que presta atenção, antes do milagre chegar na mão dos homens, ele manda os discípulos mandar todos. Aleluia, Jesus! Ou seja, ele começa a organizar as pessoas para receber. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Isaías capítulo 38, o profeta vai chegar à presença do rei e vai dar uma ordem. E a ordem é: coloque a tua casa em ordem. Tu vai morrer, mas ajeite as coisas. Quando o profeta está saindo,
está enfermo e deitado numa cama, e eu vou mexer com você que é preguiçoso, porque o preguiçoso come o pão do quê, irmão? Da preguiça. Alguns preguiçosos, esse texto pode dizer assim: o rei virou para a parede e orou deitado, mas ele orou porque ele estava impossível. Mas você tem saúde, mas não tem coragem de se prostrar diante de Deus. Aleluia, Jesus. Hoje nós estamos vivendo uma geração de crentes que não sabe o que é o simbolismo do ajoelhar. Porque se soubesse, não orava sentado e nem deitado. Se soubesse o que representa se ajoelhar, você mudaria o seu comportamento na hora de orar. A sua forma de falar com Deus. Mas eu não vou te dizer o que representa para você ter a curiosidade de pesquisar. Não sei o que a senhora está olhando para o relógio. Eu já vou terminar, que a senhora quer cear. Eu peguei ela olhando para o relógio ali, a hora de coisa, né? Por isso que eu fiquei 3 meses sem pregar aqui, porque vocês estão cansados de me ouvir. Há 15 minutos eu estou olhando para o relógio. Mas vamos lá. Jesus vai colocar ele sentado, vai colocar noite. Aleluia. Vai mandar os discípulos sair para distribuir. O milagre está acontecendo naquilo que está na mão de Jesus. Mas só veio para a mão de Jesus porque alguém o trouxe, porque alguém o colocou. E a única forma de nós colocarmos algo na mão de Jesus é por intermédio do altar. Mas não é no altar bagunçado, não é no altar de uma doação qualquer, é no altar que tem ordem. Glória a Deus. Aleluia. E a ordem no altar, ela começa com ordem para o culto começar e para o culto terminar. A gente acha que ordem traz esfriamento, e na verdade, ordem traz avivamento. Aleluia. A gente vai em alguns lugares que o culto começa e não tem hora para acabar. E a gente diz: como que Deus opera nesse lugar? Na verdade, Deus não está operando. Porque a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. É porque, na verdade, tem um monte de crente nesses cultos, que eles é igual aqueles despertador antigo. Você tem que dar corda para ele poder marcar a hora. Então eles esperam o culto com 4 horas, 5 horas, 6 horas, para ele conseguir derramar uma lágrima. Tem que cantar 10 hinos, tem que cantar 5 corinhos, tem que bater 10 vezes na bateria, tem que fazer 10 orações para que ele sinta alguma coisa. Mas aonde o culto tem ordem, quem pisa na porta já sabe o lugar e o endereço do altar, sabe o que veio sacrificar. Aleluia, Jesus. Preste atenção, eu vou voltar para o texto e vou encerrar. Abraão sabe o que é levantar um altar e o que é cultuar. Observe que no culto de Abraão não tem enrolação. Se o homem pediu Isaac, pedir para sacrificar assim, para sacrificar Isaac, eu tenho que levar cutelo e lenha. Pega o menino, põe a lenha do jumento. Quando chega no meio do monte, diz para o servo: fique aqui, porque eu e ele vamos adorar o Senhor.
partiu o coração do pai dizendo: pai, eu ando com o senhor, eu sei como funciona o teu altar. No teu altar tem que ter o cordeiro, o cutelo e a lenha. Duas coisas eu estou vendo, mas não estou vendo o cordeiro. Abraão olha para o menino e diz: Deus, Aleluia. pro. Glória a Deus. Antes de Deus te dar qualquer coisa material, Amém. Deus primeiro vai organizar a tua vida. Aleluia. A primeira obra que Ele vai começar a realizar não é naquilo que é artificial e perecível, é dentro de você, é em você, para você receber o que Ele tem para te entregar. Aleluia! Olha, glória a Deus! Não tem nenhum novo convertido aqui que não sabe o que é um culto, que não sabe o que é uma adoração, que não sabe o que agrada o coração de Deus. Todos nós sabemos. Mas é que a gente fica esperando o guincho de Jeová. Não é? Tem que vir um guincho de Jeová. O guincho de Jeová é aquele que vai te buscar aí, porque Deus está falando que você vai lá profetizar e tu não quer profetizar. Deus está dizendo: dá lugar e tu não quer rodar. Aí o gancho vai lá, te pega, te dá uma corda, você sai igual um peão. Aleluia, meu Deus. Porque você diz que sabe o que é adorar, mas quando você entra aqui, você está preocupado apenas com o milagre que Jesus tem para. E você esquece que o milagre vai começar a acontecer quando no teu altar tiver toda a entrega nas mãos de Deus. Aleluia! O moço entrega o pão, entrega o peixe. Eu fico imaginando como que esse menino não voltou para casa. Se fosse eu que Jesus recebeu da minha mão, pão e peixe, e eu vejo ele partindo assim, ó, e daquele pedaço que era meu, que era só a minha refeição, eu vendo ele e continuando. E o pão não acaba, e o peixe não acaba, e os discípulos vão, e os discípulos vêm, e o pão vai indo, e o peixe vai indo, e todo mundo come. Imagina, irmão, crente come que é uma beleza. O que comeu o primeiro pedaço de pão, o discípulo voltou e disse: me dê mais um, e o discípulo disse: mas eu já não te dei, tá? Mas eu estou com fome, já está tarde, eu tenho que caminhar. E outro discípulo disse: eu quero mais um. Talvez alguém comeu 5 pedaços, talvez alguém comeu 2 peixes, mas na mão de Jesus não acaba o pão e não acaba o peixe. Na mão de Jesus continua saciando pão e peixe. Aleluia! Quando todo mundo está, eu uso uma palavra em casa que você talvez não vai entender. Mas quando todo mundo está empatumado, empatumado, cheio, Jesus olha, quantos cestos sobrou? 12. Ele manda jogar fora? Ele manda fazer guardar. Sabe o que Jesus nos ensina aqui? Está na hora de você ter responsabilidade e cabeça que Ele te entrega. Aleluia. Está na hora de você parar de ser menino na fé. Aleluia, Jesus. Está na hora de você aprender a administrar aquilo que Ele confiou, aquilo que Ele depositou, aquilo que Ele deu nas tuas mãos. Aleluia, não é para jogar. Eu já me satisfiz, não serve mais. Joga fora. Dá para alguém. Ei, Jesus está dizendo, aleluia, guarde, leve, administre. Ele está dizendo: o que eu confiei na tua mão, tenha responsabilidade, saiba administrar o que eu te dei. Aleluia! Amo de Deus! Isso é grande demais. O que Jesus me deu é grande demais. Vou sair aí, sabe? Embriagado com a vitória. Você está feliz, irmão? Recebi um cartão limite de 5 mil, pessoal. Shopping, bolsa, sapato. Aí quando a fatura chegar, você vai dizer que foi demônio.
Mas no shopping não foi o demônio que experimentou o 38. Jesus está nos ensinando a administrar aquilo que Ele nos deu. E sabe por que você não consegue administrar aquilo que Ele te deu? Porque você está de olho naquilo que Ele deu para o teu irmão. E toda vez que você fica de olho no que Deus deu para o teu irmão, você despreza aquilo que Deus te deu. Aleluia. Deus está vendo 2 altares sendo levantados. 2 altares sendo levantados. Os 2 aprendeu com o Pai como se deve adorar. O Pai ensinou os 2. E o Pai não era o Júnior. O Pai era alguém que Deus o procurava para conversar. Eu procuro Deus. O Pai da história, Deus descia. No lugar que colocou ele, Deus tinha prazer de conversar com o Pai de quem ensinou os meninos. Ele não é nada mais de que ninguém, ele é Adão. O homem que falava com Deus. Ele ensinou os 2 a adorar. Só que quando um prepara o altar e tem ordem que Deus recebe, o outro não está nem aí para a sua adoração, para aquilo que Deus colocou na tua mão. Aí ele olha, ele acha que o culpado das coisas não acontecer na vida dele, de Deus não receber, é a administração do seu irmão e a organização do seu irmão. Ou seja, é aquele crente que tudo que coloca na mão dele, é aquele crente que se pede para ele ensaiar para cantar no grupo das irmãs, do louvor, dos adolescentes. Ele não se prepara, ele não põe o breveto na casa dele, ele não canta. Aí quando ele chega aqui, ele não tem desculpa, a voz não sai, ele atropela tudo. Aí ele diz assim: a fúria do inimigo. Aleluia, Deus. Ajuda, Jesus. Aleluia. Não tem preparo, não tem dedicação. Aí quando ele vê que a líder tirou o hino, porque tem gente que acha que as coisas é dele. Eu sabia que tem crente que acha que a cadeira que ele senta é dele, não é da igreja? Porque se outro sentar no lugar que ele senta, o tempo fecha. Aí ele acha que esse louvor é exclusivo dele, ou do grupo que ele participa. Você sabia que tem grupo que se a pastora quiser cantar aqui, ou nas irmãs, um louvor dos adolescentes, você sabia que tem igreja que não pode? Não. Isso é dos atores? Qual dos adolescentes é compositor que gravou o CD com você? Eu sei que é da cantora. Se a gente canta da cantora, por que a pastora não pode pegar o de lá e cantar aqui? Por que o vaso não pode cantar o louvor que o grupo de louvor canta? Não é para adorar a Deus? Mas tem gente que se sente dono do louvor. Tem gente que se sente dono do instrumento. Verdade. A bateria agora é da filha do pastor. Não é dela não. Se chegar outro baterista que tiver que subir para tocar, tem que subir para tocar. Se a glória é para Deus, não importa quem está tocando. Importa quem está sendo adorado. Mas observe isso aqui. Há uma vinha do lado do palácio. E o rei tem um jardim suspenso. Que vez cuidar do jardim dele, ele é o rei, está no palácio. Ele está de olho na vinha que está lá embaixo do lado, que é uma herança de alguém. Porque quem não administra o que tem, fica de olho no que Deus entregou a outro. Observe que ele vai dizer assim: eu te dou uma vinha melhor do que a sua. Ele tem uma que é melhor, mas não é cuidada igual de Nabote, porque Nabote entendeu: eu recebi de papai, é herança, eu não posso cuidar da vinha de qualquer. Nabote está dizendo assim: foi presente, não é coisa de homem. Aleluia.
tem tudo que tem, está de olho no que tem menos, mas tem dedicação. Eu preciso falar, irmão. Você sabe que você está ficando para trás? Você tem história? Tem. Você tem tempo? Tem. Você conhece a Deus? Conhece. Mas sabe que você está ficando para trás? Porque você não está mais preocupado com a vinha, com o chamado que Deus colocou na sua vida. Você está distraída. Você está distraído com outras coisas. E quando a vinha de alguém começa a produzir, você se entristece e diz: ei, eu estou tanto tempo aqui e a minha não floresce. Porque você já não rega mais a sua com tanta oração como ele. Você já não cuida daquilo que Deus te colocou como ele, jejuando, se separando, se santificando, renunciando. Porque pensa que cuidar de uma vinha é fácil? Ele vivia em prol da vinha. Ele tem que podar, ele tem que adubar, ele tem que cercar ela, ele tem que estar vigilante para que ninguém, nenhuma raposa entre. E lá em Cantares de Salomão vai dizer isso: pegai as raposinhas que fazem mal à sua vida. O problema não, eu aprendi, comecei a pregar na rua, na madrugada, se o microfone parar, eu desço e continuo pregando. Você está preocupado, Caim, com o altar de Abel, e você teve a mesma oportunidade que Abel. Deus grande. Você está entendendo que a oportunidade foi dada para os dois? Você está entendendo que os dois teve o mesmo tempo? Que os dois se apresentou diante do mesmo Deus? Só que um selecionou. Teve cuidado para escolher. Não pegou a primeira ovelha que viu. Não fez com pressa, correndo, só para alguém ver que fez. Examinou a ovelha. Escolheu a ovelha. Ele não pegou a ovelha cega e doente, que não dava lucro para o rebanho e que poderia ser sacrificada. Ele pegou uma perfeita. Deus maravilhoso. O outro agricultor foi no mais fácil, porque ele também poderia ir lá no rebanho do pai e ter escolhido. Aí traz qualquer fruta, traz qualquer coisa. Ainda se passa de vítima, como se Deus fosse ruim de ter escolhido um e rejeitado. Verdade, Jesus, meu Deus. Está todo mundo sentado, tudo organizado. Agora é a hora de entregar a provisão que vocês precisam e o alimento. Enquanto tiver no alvoroço, enquanto tiver 5.000 pessoas conversando, falando, desligada, não vai sair nada de provisão. Tremendo, Jesus. Põe em Aleluia. fileira, põe em ordem, e agora manda os obreiros servir. Aleluia. Sabe por que Jesus manda os obreiros servir e não manda eles ir pegar? Era mais fácil mandar eles ir até Jesus pegar ou mandar servir? Era mais fácil mandar vir pegar, mas Jesus sabe quem são eles. Se fosse vir pegar, eles iam pisotear uns aos outros. Na mesma hora, pelo um pedaço de pão, o amor ao próximo acaba. Então, sentadinho. Vai chegar. Eu fico imaginando o último pastor que estava lá, depois dos 4.000 e estava lá, dizendo: o primeiro da fila já comeu, mas vai chegar na onde você. É que o tempo para um é o tempo para outros. Mas o que está na mão de Jesus, Ele vai fazer chegar aonde precisa.
de 5.000 homens. Mas se tem duas coisas que o crente gosta de fazer, uma é comer. E outra é seguir o versículo de Gênesis. Crescei, multiplicar e encher a terra. Ele acha que ele sozinho vai encher. Isso coloca de